Olá, multiplicadores de negócios, mas esse programa também deveria ser o Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. Eu tô com uma mulher incrível que há anos aqui na cidade eu a acompanho e hoje eu tenho a oportunidade de ter ela sentada no meu programa, aqui no Café com Multiplicação de Negócios, um movimento onde multiplicadores sentam aqui para multiplicar, nos inspirar e trazer dicas para nós de como nós fazermos melhor e sermos mais assertivos no dia a dia dos nossos negócios. Cíntia Buzin, ela é diretora na SIC, né, também, né, da metalúrgica Buzin. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês, para quem ainda não a conhece. Cíntia, se apresenta para os multiplicadores. Miriane, é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade. Então, meu nome é Cíntia Buzin, eu sou diretora da metalúrgica Buzin e hoje também estou diretora da SIC, diretora do CIMEX, sou conselheira de administração na RS Garante, então essa parte de governança vem, né, na gestão dos negócios também com muita força, eu venho estudando muito isso também, então hoje estou conselheira da RS Garante e sou voluntária na Liga Feminina de Combate ao Câncer. E aí, agenda? Eu tava perguntando nos bastidores. Sou empreendedora em outros negócios. Em outros negócios, mais 2 filhos, família. Isso. Como é que faz para organizar toda essa agenda? Os antigos diziam que se tu quer que faça uma coisa bem feita, tu tem que dar para quem tem menos tempo, né? Então, é mais ou menos essa dinâmica, né? Na verdade, são prioridades que a gente coloca na nossa vida, né? Então, eu administro, minha rotina começa às 7h30 da manhã e acaba a hora que tiver que acabar, né? Não tem uma agenda que finaliza, né? Uhum. O que eu comecei a colocar como prioridade na minha vida é que a minha vida profissional, a empresa, normalmente às 6h eu tenho que encerrar minhas atividades profissionais e depois eu sigo, então, com as atividades voluntárias. Até para também conseguir separar um pouquinho, né? Me doar um pouquinho para os meus filhos, me doar porque eu gosto, né, que é a questão do voluntariado, né, para a família, para o meu marido. Então, eu consegui, no longo desses anos que eu venho atuando, fazer com que a minha agenda sempre profissional se encerre tipo às 18h. Tá? Às vezes acontece também de prolongar um pouquinho, mas às vezes eu também dou uma fugidinha antes, né? Uhum. Mas a agenda eu acho que sempre tem espaço, eu acho que é uma questão de prioridade. Tá? Cíntia, como você começou? Hoje a gente conhece, a gente vê aí, graças a Deus, o sucesso que a gente vê, mas existia uma Cíntia lá do passado, né? Lá de trás, que começou. Como foi esse começo? Eu sempre fui uma extremamente empreendedora, né? Eu não consigo... Eu tenho algo muito forte, né, que me move a querer mais, né, eu não consigo me acomodar, né, eu não sei. A minha mãe diz que é o bicho carpinteiro. Eu ouvi isso, tem um bicho carpinteiro. Então, com 13 anos, a minha mãe era costureira e, apesar do meu pai ter empresa, a gente era uma família simples, não era uma família... A gente nunca teve muitos recursos financeiros, né? Era tudo muito batalhado, tudo muito difícil. E meu pai e minha mãe sempre nos inspiraram a... Se tu quiser ter o teu dinheiro, tu vai ter que trabalhar. E eu, com 13 anos, comecei a fazer casinha de blusas, de casaco, assim. Essas casinhas, assim, de botão. Uma cliente da minha mãe foi lá em casa, minha mãe costurava em casa. E eu perguntei para ela, olha, quem é que faz as casinhas do teu casaco? Daí ela falou, eu tenho uma costureira que faz. Eu falei para ela, eu faço. E ela, não sei se para me incentivar, com pena, enfim, ela falou, então eu vou te trazer os casacos para fazer casinha. E eu olhei para minha mãe e falei, mãe, me ensina a fazer casinha de casaco. E foi aí que começou a minha história inspiradora, assim, né? Na verdade, eu sempre tive um olhar muito forte para a metalúrgica, que era a empresa do meu pai, né? Mas o meu pai era aquela vertente onde, imagina, uma filha mulher na metalúrgica, sabe? É um universo bem masculino. Isso, exatamente. Então sempre teve, assim, esse viés, tipo, primeiro tu estuda, depois a gente conversa, né? Então, eu fiquei 3 anos fazendo casinha de casaco, mas daí já não... eu queria algo a mais, tá? Aquilo já não era para mim. E daí eu recebi uma proposta para trabalhar no comércio de balconista, vendedora, de final de ano. Era para um temporário de Natal, na loja Ney, eu com
15 para 16 anos, comecei a trabalhar na loja Ney para ser temporária no período de Natal, novembro, dezembro e janeiro. Eram os 3 meses que era para ser temporária. Na minha cabeça, depois eu ia voltar a fazer casinha de casaco. Né? Uhum. E comecei a trabalhar, daí fevereiro ele não me mandou embora, março não me mandou embora, abril não me mandou embora. Daí um dia eu sentei com ele e falei, olha, eu preciso entender o que vai acontecer, se eu vou continuar trabalhando aqui, ou se não, para mim também planejar com as clientes que eu tinha das casinhas, né? E ele, não, Cíntia, a gente gostou muito do teu trabalho, e a gente quer que tu continue trabalhando conosco. E fiquei 5 anos. Uau. Eu fiz toda a minha graduação em administração trabalhando na loja. E daí, quando eu estava me formando, né, eu falei pro meu pai, pai, agora eu tenho que fazer meu TCC, né? Tenho que fazer meu estágio em alguma empresa. E eu não quero fazer na loja porque eu quero vir trabalhar aqui contigo. E daí, nesse momento, eu com 21 para 22 anos, meu pai falou, tá, agora tu pode vir. Começou indo para a linha da metalúrgica, uma admiração pelo seu pai. Exatamente. A gente querer estar perto Eu também, digo que era uma coisa meio de sangue, assim. Na verdade, eu me criei dentro da metalúrgica, brincava quando era criança, né? Existem várias histórias engraçadas até, né? Tipo, na época da novela Rainha da Sucata, o meu pai tinha uma máquina que fazia rosca, tipo parafuso. E eu me intitulava, 8 anos de idade, eu ia ser a rainha do parafuso, sabe? Ai, querida. Então, eu tenho histórias, por exemplo, de... os tornos mecânicos têm os botões em cima para apertar e eu não alcançava, eu era pequenininha, então os funcionários viravam um tambor para mim subir em cima para conseguir apertar nos botões. Então eu trago essa história da metalurgia da infância, né? E essa vontade de dar continuidade ao negócio do meu pai. Então com 21 para 22 eu começo a trabalhar com ele e eu passei por todos os setores da empresa. Comecei de baixo, comecei na área da qualidade, depois fui um pouquinho para produção, compras, e me achei na área comercial. Era o que eu mais gostava de fazer, era vender, era me relacionar, né, com o público externo, tanto na parte de compras com os fornecedores, quanto na parte de vendas com os clientes. Mas daí nós tínhamos ainda uma barreira muito grande de eu ser mulher, porque eu não era respeitada. As pessoas me viam como a secretária, como a estagiária, né? Então, normalmente eu ia sempre junto com alguém, né, da área da engenharia, um vendedor técnico, para aprender e para também me relacionar com os clientes até ir ganhando a confiança deles. Então, demorou, foi um ciclo bastante longo, assim, mas eu conquistei o respeito e a credibilidade, espaço, né? Demonstrando a competência, né? Eu aprendi muito dessa parte de produção, de engenharia, de projeto internamente, e eu conseguia depois repassar para o cliente esse conhecimento e ganhar o respeito dele. Demorou um ciclo, demorou bastante tempo, mas eu conquistei esse espaço. E o emocional nesse período, como é que você se sentia nesse processo enquanto ainda não tinha essa confiança, vamos dizer, dos clientes, foi ganhando na competência? Como é que você lidou consigo mesma? Claro, eu acho que existem vários momentos, mas eu me sentia muito desafiada a mostrar que eu sabia do que eu estava falando, sabe? Então era isso que me motivava. As pessoas, normalmente o tratamento eu era sempre excluída da reunião. É uma coisa confortável. Exatamente. Mas daí eu aprendi a ganhar meu espaço, tu entendeu? Eu aprendi por exemplo, quando entrava num diálogo muito técnico, normalmente as pessoas do meu time me pediam a opinião, porque eu conhecia. Eles sabiam que eu conhecia. O que tu achava em termos de custo e tal. E quando eu começava a falar, o outro lado, que era o meu cliente, entendia do que eu estava falando, sabia o que eu estava falando. Então foi nesse momento em que eu digo que a gente percebia esse machismo, a gente percebia, mas isso nunca eu nunca fiquei menosprezada por causa disso. Nunca se intimidou com isso? Nunca, isso. Meu espaço. Exatamente. Eu sempre me senti desafiada a mostrar, né, para o cliente de que eu sabia do que eu estava falando. Tá? Mas o maior desafio da minha vida profissional, e sem sombra de dúvida, foi a morte do meu pai. Na verdade,
estava trabalhando na empresa há 12 anos com ele era meu mentor, ele me ensinava, né? E em 2011 nós estávamos instalando um equipamento novo na empresa e esse equipamento caiu em cima do meu pai. E ele teve uma morte instantânea e eu com 33 anos tive que assumir o negócio da família, então com quase 100 funcionários, uma menina, né? Sim. Então o mercado também, eu acho que duvidou Meio de um luto. Exatamente. O mercado duvidou da capacidade da família, da Cíntia, dos meus irmãos também, né? De dar continuidade ao negócio. Então a gente viveu um período muito crítico na empresa com a morte do meu pai. Tá? E por isso que eu abordo muito hoje esse assunto de sucessão. Porque a gente não estava preparado para aquele momento. Ninguém nunca está preparado, mas hoje, como empresa, como organização, eu acho que é uma coisa essencial ser um assunto abordado, tá? Em termos de... Nós trouxemos esse assunto no programa de auditório, sucessões e herança, porque, como tu trouxe, né, é algo que a gente sabe que alguma hora vai acontecer. É que quando tu fala com o teu pai sobre sucessão, ou quando tu fala com, sei lá, o sucessor, né, o sucessor, eu digo que é um diálogo assim, tu fica pisando em ovos porque a pessoa acha que tu vai morrer, sabe? Sim. Né? E às vezes não, a sucessão não é por causa da morte, é por causa de um tempo de qualidade, uma aposentadoria, um gás novo de uma gestão nova, né? Mas, quando tu tem um fundador, tu falar de, um dia eu vou assumir o teu lugar, é difícil essa passagem de bastão, tu entendeu? Ainda mais para eles que vêm de uma cultura né, rígida, uma cultura machista. Né? E nem só nisso, vamos também trazer uma questão. A gente que é empreendedor e ama o que faz, né? E tem, né? A nossa vida passa a ser nosso trabalho também, né? Eu acho que estranho, parece que daí se grande... parar e pensar, parece que vai ficar sem vida. A grande maioria dos bons profissionais, né, vamos dizer, né, das pessoas competentes, adotam um sobrenome, a empresa como sobrenome. Olha os teus contatos no celular, se não é Cíntia da Buzin, sei lá, Eduardo da Randon. Não é assim. Então é isso, eu acho que uma parcela muito grande da nossa vida a gente vive dentro da empresa. Então eu acho que tem tudo a ver isso. E daí com a morte do meu pai eu assumi a direção da empresa, claro que com o apoio da minha família. A minha irmã que atuava dentro da empresa, ela viveu um luto diferente do nosso, ela saiu do negócio, psicologicamente ela não absorveu muito bem isso, e depois de 6 anos ela retornou. E quem ficou tocando o negócio fui eu e meu irmão. Eu tenho um irmão, homem, que não quis, nesse momento, assumir a liderança, né, central, mas hoje ele é nosso diretor de operação, né, ele ficou, então, cuidando muito mais dessa questão da operação da fábrica, né, ele é engenheiro, e eu fiquei, então, com toda a gestão administrativa, financeira, comercial, enfim, né? Então eu fiquei como diretora geral do negócio. Mas assim, comi o pão que o diabo amassou, bem sovado. Bem sovadinho. E esses momentos aí, quando tu traz... porque quem tá nos assistindo tá no seu momento da sua estrada, né? E Cíntia, quantos anos você já está? A sua empresa, a empresa da sua família tem quantos anos hoje? 55. 55 Estamos completando agora, dia 10 de agosto, 55 anos. E vai fazer 14 anos que eu estou à frente do negócio. E mesmo assim, a empresa já tinha anos de mercado, você tinha experiência. E mesmo assim, quando você assumiu, você passou por seus desafios. Eu acho que um dos desafios era ser uma menina, 33 anos, mulher, né? Então, existe sempre uma resistência do mercado com isso, né? Talvez hoje menos do que há 14, 15 anos atrás, né? Mas existiu uma resistência muito forte, né? Dar continuidade, o que vai acontecer, eles vão conseguir, né, gerir o negócio. E a gente teve um problema muito grave, que todo o patrimônio da empresa, da família, estava no nome do meu pai. Então, a gente não fez um planejamento sucessório. Não existia, porque nós nunca imaginávamos que meu pai ia morrer. Sim.
Então, o que que aconteceu? Todo o patrimônio ficou travado. A gente não conseguia fazer inventário. Então, travou contas a conta da empresa, travou a questão societária, ninguém podia assinar pela empresa. Então, a gente teve um período ali até sair o inventário, ali, que foram 7, 8 meses, onde a gente operou a empresa totalmente no escuro. A gente não conseguia movimentar o dinheiro que tinha na conta da empresa. Então, eu tinha quase 100 funcionários, eu tinha que pagar a folha de pagamento, eu tinha que pagar fornecedor, eu tinha que comprar, eu tinha... Né? Então, eu digo assim, o mundo conspira a favor. A grande vantagem que eu vejo que me ajudou a superar esse momento difícil foi a proximidade que eu tinha dos nossos clientes. Como eu fazia área comercial, os clientes me conheciam. Então, eu ligava para eles e falava, cara, sabe aquele boleto que tu tem que pagar? Não paga no banco, paga na minha conta pessoa física. Porque daí a gente conseguiu que o cliente pagasse o boleto para a gente conseguir pagar as contas da empresa. Mas foram 3 anos. Uau. Nós sofremos durante 3 anos para conseguir botar a casa em ordem de novo. Tudo tendo que ser antecipado. Exatamente. Dentro dos recursos que tinha. E daí o que acontece? Fazer. Como a gente também não tinha crédito, né? Porque tu não conseguia pagar as contas. Olha, eu admito para vocês, não foi mais do que uma vez que eu tive que reunir os funcionários e falar, gente, eu não tenho dinheiro para pagar a folha de pagamento de vocês. Eu vou pagar R$1.000 para cada um hoje, no dia da folha, e durante, conforme vai entrando o dinheiro, eu vou pagando. Tá? E eu tive muitos funcionários que não acreditaram no projeto, que não acreditaram na Cíntia e que foram embora. Né? Mas eu tive muita gente que ficou do meu lado. Tive muitos bons profissionais, muitos clientes, muitos fornecedores que a minha gratidão é eterna. Sim. Porque eles ficaram junto comigo no momento mais difícil. Que é nessas horas, né? E nessa hora que você tem uma empresa, você precisa daquela mão de obra, assim como eles também precisam daquela empresa, mas não é todos... as pessoas que ficam são realmente pessoas muito especiais. Exatamente. E eu digo assim, eles eram filhos do meu pai. Então, eles também estavam sofrendo a mesma coisa que eu estava sofrendo, sabe? Era uma gestão, olha, eu já não me emociono mais, porque eu já contei tanto essa história aqui. Mas lindo de ver isso, sabe? Porque realmente uma empresa, quando ela vai tomando uma proporção que ela passa a ser a casa das pessoas, é o lugar onde a gente é o nosso barco, no sentido de, dali a gente tira, mas não tira o sustento para nossa casa. E a gente quer que ali fique bem, porque a gente não se vê trabalhando em outro lugar. E uma das questões que eu trabalho muito dentro da empresa a gente fala muito agora de gestão humanizada, né? Eu trago isso desde há 14 anos atrás, sabe? Para mim isso é uma coisa muito natural, né? Uma coisa, a prioridade número 1 em qualquer empresa são as pessoas. São elas que vão fazer o teu negócio ter sucesso ou fracassar. Então, se tu não tratar elas de uma forma digna, justa, honesta, tu não vai ter essa equipe que tu deseja. Então, eu acho que realmente, assim, óbvio, existiu toda uma comoção, né? Muitas pessoas ajudaram em virtude da história do meu pai, mas a maioria que ficou foi porque realmente acreditavam que a gente ia conseguir dar a volta. E conseguimos dar a volta, né? Eu digo que eu tive uma sucessão traumática com final feliz. Mas aí a gente traz um outro viés aqui para os multiplicadores, e eu me coloco junto, quem passa por situações traumáticas e o seu dia a dia, vocês primeiro acreditaram, Cíntia. Vocês que estavam na liderança, porque às vezes a gente multiplicador, você dono da sua empresa, a gente tá com aquela autoestima tão baixa, porque sofreu alguma queda, sofreu alguma perca, que nem comparado, muitas vezes, com ali a gente está falando uma vida, mas uma perca financeira, e aí você olha para as pessoas que estão dependendo do seu barco, dependendo de que aquele ecossistema funcione adequadamente, e você se preocupa com essas pessoas também, né? A ponto de pensar, o que eu estou fazendo com elas aqui? E você olhou, não, a minha empresa, da minha família, eu sei que vai dar, eu tenho que continuar. Tu sabe, eu vou admitir, muitas vezes eu pensei em desistir.
Não existia, o trauma era tão grande, os problemas eram tão grandes que muitas vezes eu pensava em desistir. Mas daí vinha meu pai. Tudo que ele tinha construído, tudo que ele batalhado, todas aquelas famílias que precisavam da empresa e vinha uma força e falava assim, tu tem que continuar. Agora é contigo, agora tu não pode desistir. Isso era muito forte, assim, era algo meio que espiritual, assim, eu não sei explicar. A gente falou no outro programa que quem empreende tem que se apegar à fé mesmo, a fé de fazer acontecer, a uma direção além da realidade, vamos dizer assim, do que você tá vendo, né? É o que você tá sentindo mesmo. E eu digo hoje, assim, sem sombra de dúvidas, não existe problema sem solução. Na verdade, existe um problema que não tem solução, que é a morte. Meu pai morreu, acabou. Sim. Entendeu? Mas todos os outros problemas que vieram, a gente conseguiu superar. E não vou dizer que hoje não tem problema. Tem problema, né? Nós profissionais, a nossa profissão é resolver problema. Sim, a nossa profissão é resolver problema. É diário isso, tu entendeu? Então, como que tu encara o problema? É isso que faz com que tu possa ter uma vida feliz e tranquila, uma vida totalmente estressante. É tu enxergar o problema com o foco da solução dele, não de transformar aquele problema num monstro. E foi isso que me faz... Olha que tu trouxe. Não transformar esse problema num monstro. Porque acho que isso a gente tem o hábito de fazer na vida e nos negócios também, quando se fala naquele pequeno desespero que dá, assim, né? Às vezes a gente faz o problema maior do que ele é. E se a gente olhar sempre com o viés disso, ok, eu tenho esse problema, o que eu posso fazer? Né? Tem alguns que, ok, tu vai ter que aceitar. Não tem remédio por exemplo, pagar imposto, eu não tenho o que fazer, eu tenho que pagar, né? Quer dizer, hoje existe umas engenharia tributária bem bacanas, assim, que é um outro assunto que a gente pode falar em outro momento, sabe? Então, no longo dessa jornada, Miriane, desses últimos, vai fazer 14 anos, gente, eu aprendi tanta coisa, em termos de gestão de negócio, como um contador é importante, como um jurídico é importante, como uma engenharia tributária é importante, como tu fazer, como transformar o teu negócio de uma forma mais eficiente. Vou te contar uma historinha, tá? E claro, ok, tem mérito da Cíntia, mas também tem um mérito de uma gestão um pouco mais inovadora que eu consegui colocar dentro da empresa. Vamos comparar, assim. Na gestão do meu pai, há 14 anos atrás, a empresa tinha quase 100 funcionários, e vou abrir para vocês, faturava 10 milhões de reais, tá? Na gestão da Cíntia, eu consegui, em 2022, que foi o melhor ano da história da Buzin, ter 70 funcionários e faturar 3 vezes mais. Então, eu consegui reduzir o número de funcionários, triplicar a receita, só aumentando competitividade fabril. Só trabalhando em eficiência fabril. Tá? Só que isso só vem com muita tecnologia, muita inovação, muito conhecimento. Então, várias metodologias que a gente implantou dentro da fábrica trouxe esse resultado para a empresa. Então, assim, não tem como não comparar a gestão do meu pai com a minha, mas são mundos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E outra... Tu partiu de outra saída, de outro ponto de saída. Eu precisava, tu entende? Eu precisava dar volta no negócio. Então, eu precisei buscar soluções que antes não eram pensadas. Então, foi isso. E hoje, né, eu acho que a gente tem o sucesso que tem em virtude de tudo isso. Outra coisa, querendo ou não, meu pai vem de uma geração totalmente analógica. Eu fico pensando hoje como é que ele lidaria com toda essa nova situação. Do digital, da robótica, da indústria 4.0. Será que existiria um entendimento da forma como existe na minha gestão? Sabe? Então, eu digo que talvez o mundo conspire para algumas coisas. E tudo acontece quando tem que acontecer. E aí, hoje a gente olha na indústria, e tem lugar hoje para quem é totalmente do analógico? Eu acho que tem que ter uma percepção que é necessária a mudança. Tá? Existem empresas totalmente analógicas
que ainda sobrevivem, tá? Mas sem essa transformação digital, ela está fadada num curto espaço de tempo morrer. Porque a concorrência, ela vem de uma forma tão forte que ela... na verdade, a fidelização, ela acaba no momento em que alguém consegue te entregar um produto melhor e mais barato. Então, se o teu concorrente está no mesmo nível que o teu, ok, tu ainda vai ter mercado. Mas no momento em que o teu concorrente, seja ele na Índia, na China, em Caxias, em Farroupilha, onde ele estiver, ele conseguir entregar um produto de melhor qualidade com um preço mais baixo, teu negócio está fadado a morrer. Uau. Então, o que a gente tem que estar atento é exatamente ao que o mercado está fazendo. E tentar, se tu conseguir sempre estar à frente, melhor, né? Porque tu vai estar na vanguarda, tu vai ser copiado, né? Sim. Nem sempre é fácil, mas eu acho que a gente sempre tem que estar atento e sempre ter diferenciais competitivos para que as nossas organizações se perpetuem. Uau! E trazendo isso, Cíntia, hoje eu fico muito feliz com você ter aceitado o convite. O programa é curto aqui, é pouco tempo, né? Dá vontade de ficar ouvindo ela realmente por mais tempo. E por isso que eu também fiz o convite de você ser uma das professoras do Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, no curso que nós teremos, e ter esse tempo de 3 horas com a gente, para que a gente possa aprender com quem já está na estrada há mais tempo. O Multiplicadores de Negócio, nós temos aqui o nosso grande homens e mulheres de negócio que estão nos seus negócios, que com certeza, como eu, estão assistindo esse programa. Eu tenho o privilégio de estar nessa cadeira aqui mais perto, mas pensando na sua vida, quando tu trouxe momentos que você também teve que negociar com funcionário, com fornecedor, negociar e tendo já um nome no mercado, já tendo construído a sua carreira. O oficial de justiça batendo lá na tua porta, dizendo que ia penhorar teus bens porque tu deixou de pagar o imposto. Passei por tudo isso. Então, é alguém que passou e superou, sabe? Então, a gente quer te ouvir muito mais. O mundo do empreendedorismo, nós multiplicadores, precisamos muito mais de ti do que tu imagina. Porque é possível, existe algo além da crise pessoal de cada um. E tu trouxe isso para nós hoje, nesses poucos 27 minutos que a gente está aqui. Cíntia, é uma pena ter que encerrar esse programa agora. A gente pode até fazer um extra falando em sucessão, que agora eu estou começando a trabalhar a sucessão da minha filha. Olha! Então nós vamos fazer com outro tempo, programa depois, com o tempo. Agora com o tempo, fazendo um planejamento, como eu falei, estudei muito sobre governança, fazer documentado, quem são os herdeiros, o que os herdeiros fazem. Então, como eu passei por tudo isso, eu não quero que as próximas gerações passem. E se eu puder contribuir para o mercado com outras empresas que sirva de exemplo a minha história, para que se prepare. Tu entende? A gente é falível, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos na nossa vida. Mas os nossos negócios, eles têm que permanecer. Eles têm que ser maior do que nós, pessoa física. Nossa. Então, a gente tem que preparar quem está próximo de nós, nossos filhos, nossos funcionários, enfim, alguém para que o nosso negócio perpetue. Tá? Então, hoje, a gente vem trabalhando já a sucessão da minha filha, que está trabalhando com nós há 3 anos. Uau! Então, gente, vejo vocês no próximo Multiplicação de Negócios!